Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Sinopses Entrevista, desta feita para falarmos sobre o baralho da evitação alimentar, tratando pacientes com transtorno alimentar restritivo e evitativo. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Então, é um programa mais do que especial. Então, para você nos honrar, né, o seu jeito de nos ajudar a continuarmos aqui no YouTube, se inscrever no canal, já habilita ali o sininho, né, para que nas próximas oportunidades você receba o aviso e compartilhe essa live para a gente chegar logo a 1 milhão de filiados aí, de inscritos no nosso canal, para a gente conseguir, né, fazer um barulho bom. Por enquanto a gente está em 11 mil, 12 mil, mas nós vamos chegar a 1 milhão rapidinho. Pessoal, estou aqui com a Ana Carla Gameleira, conhecida na psicologia por Cacau, né? Se alguém não sabia, eu agora falei, todo mundo agora vai ficar sabendo, é a famosa Cacau da psicologia na terapia cognitiva, e com a Lívia Rodrigues, que são as autoras desse projeto, aqui com a Sinopses. Então, o que eu vou fazer? O currículo das duas é grandinho, então eu vou ler o currículo das duas, aí eu já passo a palavra para a Cacau, dar o oi para vocês, e para a Lívia, e depois a gente já engata logo numa pergunta que vocês estão aqui, é para ouvir e saber sobre TARE. Agora já dei uma adiantada aí, já fiz um spoilerzinho sobre o assunto, né, que é transtorno alimentar restritivo e evitativo. Vamos lá para os currículos, então, olha lá. Currículo da Ana Carla Gameleira, nossa querida Cacau. Psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitivo-comportamental pelo Beck Institute, foi beber água lá na fonte, né, nos Estados Unidos, terapeuta do esquema pelo Instituto de Educação e Reabilitação Emocional, INSERE, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência pelo INTCC e em transtornos alimentares pela Universidade de Araraquara, Uniara. Possui formação em terapia cognitivo-comportamental pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e formação em terapia do esquema e da infância e adolescência pelo ISTK da Alemanha. Educadora parental em disciplina positiva pela Positive Discipline Association, a PDA, dos Estados Unidos. Professora de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental no Centro Universitário SESMAC, Universidade Estácio de Sá, e em cursos da área, idealizadora do projeto Psicologia em Destaque. E a nossa Lívia Rodrigues, psicóloga clínica infantil, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro Integrado de Tecnologia e Pesquisa, SINTEP, formação em terapia de esquemas pela Weiner Psicologia, mentora da terapia alimentar Get Permission Approach, terapeuta SOS Approach, professora de pós-graduação em psicologia cognitivo-comportamental na infância e adolescência no Centro Universitário de João Pessoa, a Unip. Olá, Cacau. Olá, Lívia. Com vocês agora para dar o oi para o nosso público e depois a gente já engata uma pergunta. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo a gente, né? Sejam muito bem-vindos para a gente falar desse nosso filho, que foi o baralho da evitação alimentar, pensado e idealizado com muito amor, né, Lívia? Isso, olá a todos, uma honra trazer um pouquinho, né, dessa ideia que foi fazer o baralho do TARE. Um baralho que foi pensado com tanto carinho, pensado com tanto cuidado para que a gente pudesse atingir o máximo, né, sobre esse transtorno que pouco tem se falado ainda, né, pouco se conhece, e a ideia é realmente a gente trazer o máximo de informação para todos. É isso, pessoal. E, vamos falar muito sobre o baralho, mas antes de qualquer coisa, eu já vou deixar correndo, tá ali o cupomzinho para comprar o baralho, se você quiser. E agora aqui embaixo vai aparecer um cupom de 15% off de desconto para você, enquanto essa entrevista estiver no ar, não importa se é 2023, 2024, 2025, não importa. Esse cupom Entrevista 38 vai lhe dar 15% de desconto nas compras do site da Sinopses, tá bom? Esse é o compromisso nosso. E vamos, então, às perguntas, que quem está nos assistindo quer é conhecimento. E o melhor, de graça, né? Por aqui não se cobra nada, é tudo dado, né, de graça, sem custo nenhum para os nossos ouvintes. Meninas,
Qual o objetivo do baralho e como ele pode auxiliar a prática clínica dos psicólogos? Vamos começar com a Cacau. Então, Ricardo, na verdade, a gente sempre sentiu que tinha pouquíssimos recursos para se trabalhar com o TARI, né, na prática clínica. E eu e Lívia, a gente sempre trabalhou com essa demanda alimentar. Na verdade, foi essa demanda alimentar, inclusive, que nos fez nos aproximarmos, né? A gente se conheceu em um congresso e a gente grudou desde então. E a gente sempre fez muitos projetos juntas e na alimentação. E a gente começou a perceber que tanto a forma que eu atendia na clínica e que ela atendia na clínica, juntando um pouquinho do conhecimento de cada uma, formava um excelente protocolo de intervenção para esse transtorno que é tão pouco falado e que a gente não tem praticamente nada, eu acho que, né, praticamente nada mesmo de tratamento em terapia cognitivo-comportamental publicado, né, até a publicação desse baralho. Então, ele vem com muito pioneirismo para sanar essa falta, esse gap que a gente sentia também no mercado e trazendo muito da nossa prática, né, Lívia? Isso, e o objetivo é tornar-se um material super completo, onde a gente faça desde o trabalho de psicoeducação até o processo de alta, né? É bom lembrar que o baralho a gente pode atender desde a primeira infância ali, né, os pequenininhos, adaptando a linguagem, até pacientes adultos. Então, o objetivo é realmente a gente tratar essa demanda, né, do TARI, desde o seu início do processo, de quando tomado o conhecimento do diagnóstico, até o processo para ter um bom prognóstico, né, do caso realmente na prática clínica. Isso, então ele pode ajudar nós psicólogos, né, na nossa prática para atingir os objetivos. Então, assim, tem um psicólogo, não sei direito o que é TARI, recebi essa demanda na clínica, o que é que eu faço? Então, o baralho vai te dar início, meio e fim, vai dar total norte para isso. Excelente. Primeira perguntinha. Isso aí depois vai virar um cortezinho, com certeza, né? Então, para você que chegou aqui agora, tá às vezes nos vendo aqui num recortezinho do nosso site, no nosso canal no YouTube, perdão, estamos aqui falando do baralho de evitação alimentar com as autoras, a Cacau, a Ana Carla Gameleira, e com a Lívia Rodrigues, tá bom? Cacau, qual foi a inspiração de vocês para construir esta ferramenta? De onde é que veio o insight, assim? Qual foi o momento? Você meio que mencionaram um pouquinho agora há pouco, mas assim, quando é que deu o estalo, sabe? Tipo assim, ó... A gente estava, sabe, Ricardo, no Concriarte, em Porto Alegre, né? E aí a gente estava lá e a gente tinha feito uma mesa redonda sobre transtorno alimentar evitativo, restritivo evitativo, e a gente sentou, conversou, depois eu falei, Lívia, juntando tudo isso aqui que a gente sempre conversa, vamos fazer um baralho. Aí ela olhou para mim e falou, vamos. Então, a ideia foi lá nesse congresso, né, Lívia? Isso, e aí surgiu no meio da pandemia, a gente foi trocando muitas reuniões e colocando realmente na prática toda essa ideia que a gente sentia necessidade por trabalhar tanto tempo, né, nessa prática dos transtornos alimentares, em especial o TARI, e aí, como o Cacau falou no início, falta ainda recurso terapêutico, material didático, né, acadêmico, científico, para tratar esse transtorno. E aí a gente juntou tudo que a gente tinha de material, de arquivo pessoal de cada uma, para realmente tornar esse material tão completo para tratar o TARI realmente. Muito bom. É interessante lembrar aqui para o pessoal que a gente fica aqui falando dos produtos e dos projetos, né, que as autoras e os autores desenvolvem com a Sinopse, e é óbvio que a gente só fala bem, né? E fica aquela questão, ninguém vai fazer um programa para falar mal, tal. Então, se você tiver dúvida, é muito simples. Tá ali o cupom para você comprar o produto, entra lá, não precisa comprar não. Você vai achar um botãozinho para baixar o primeiro capítulo, né, do material. Então, você vai ver o currículo das autoras, a apresentação, sumário e a primeira parte ali do livro. No caso, né, o baralho que vocês conhecem, né, então... Tem vamos mostrar aqui rapidamente, ó, tá aqui a caixa, hoje vem numa embalagem já diferente, né? Quem conhece os baralhos da Sinopse, a gente teve que mudar, então tem um berço, tem as caixas com as cartinhas, e você tem o manual, que foi desenvolvido pelas autoras, tá? Então, você vai poder ter acesso à parte desse material antes de comprar o produto, que eu tenho certeza que você vai comprar, porque essa demanda em clínica hoje deve estar crescendo, tá?
Vamos agora para uma terceira perguntinha do nosso card. Agora vamos falar com a Lívia no primeiro momento. Lívia, você poderia nos explicar uma das formas de uso do baralho e como adaptá-lo a diferentes situações? Então, como o baralho é super completo, a gente consegue acessar desde a infância até o público adulto. E aí, essa forma de apresentar, seja de expondo os cards, já como forma do modelo cognitivo, né, do processo de psicoeducação, como a gente vai fazer desde o primeiro momento, né, do começo, meio e fim, de um tratamento, de um protocolo super completo, a gente consegue desde a psicoeducação, das emoções com os pacientes, né, frente àqueles alimentos que eles têm dificuldades, até o processo de ressignificação, ou seja, modificando esses pensamentos e emoções, naturalmente a gente vai ter uma modificação do comportamento daquele indivíduo perante aquela dificuldade alimentar. Então, uma das formas que a gente pode estar utilizando é expondo aquelas cartinhas, né, a criança, com algum recurso terapêutico infantil adaptado. Por exemplo, eu deixei até aqui facinho. Esse é um dado que eu uso muito aqui na clínica, onde eu coloco as cartinhas que a gente dividiu por grupos alimentares. Então, aqui estão leites e derivados. E aí eu coloco aqui as cartinhas, a gente consegue jogar para cima e a cartinha que cair, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, a gente pode desde desmistificar o que se pensa sobre alguns legumes, frutas, né? Para chegar nesse processo de ressignificação. Então, a gente consegue colocar exposto para a criança ou para o adulto, lembrando sempre nessa adaptação da linguagem. Com o adulto, a gente consegue fazer tipo um baralho realmente, né? Colocando os cards mais assim expostos às mãos, pedindo para que a pessoa vá retirando. Como também tem algumas cartinhas que são situações, problemas ou lugares que são gatilhos para aquela dificuldade. Então, essa é uma das formas que a gente pode estar adaptando, seja para um recurso que a gente já tenha e anexar essas cartinhas como agregar, né, aquele instrumento, ou colocar de forma do clássico baralho realmente, e selecionando os cards e respondendo à medida do que eu for querer atingir naquele objetivo. Seja um processo de psicoeducação, ou seja já um processo mais interventivo, né, no que se refere a mudanças de pensamentos, de emoções, de comportamento frente ao transtorno. Lívia, outra sugestão também de uso, né, eu gosto bastante, é de utilizar aquela tiarinha, né, que usa do jogo Eu Sou, que você coloca aqui o card anexado e a criança vai ter que tentar adivinhar que alimento que ela está, né, aqui, para a gente fazer essa dessensibilização com os alimentos. Então, também pode ser uma forma muito divertida, né, de colocar, adaptando com jogos mesmo que a gente tem no dia a dia. E o barato é que cada pessoa, cada terapeuta utiliza sua criatividade, né, porque, assim, as cartas, elas têm um protocolo de uso, mas a gente pode ser livre para adaptar de acordo com a nossa demanda, com a nossa situação e com o que você já tem na clínica, né? Então, utilizar essas cartinhas dos alimentos de formas diversas, as dos pensamentos, você pode fazer uma brincadeira de detetive, então pode também trazer muita ludicidade quando você está com as crianças. Porque um dos cuidados que a gente teve ao fazer o material é que fosse um material que desse para ser utilizado desde crianças, adolescentes a adultos, né? E eu sei que às vezes é difícil construir um material assim. Então, essa condução do terapeuta que vai dar esse tom mais lúdico ou não. Excelente! Antes da próxima pergunta, só dar uma lembradinha, já até apareceu agora há pouco aqui na faixa, mas vou lembrar mais uma vez, tá? @sinopses no Instagram, né? Nos siga por lá para você diariamente ter acesso aos conteúdos, aos lançamentos, ao que a gente publica ali. E também se inscreva no Telegram, que é onde a gente normalmente avisa sobre esses programas, a gente dá em primeira mão o lançamento de produtos, como foi quando foi lançado o baralho da evitação alimentar, tá bom? Vamos para mais uma perguntinha, então, do nosso card. Como o baralho propõe o auxílio diagnóstico para a TARI? Essa pergunta vai para a Lívia, depois para a Cacau, e eu já vou derrubar a produção, porque eu adoro deixar uma bagunça aqui na gravação, que é a seguinte: falem um pouquinho mais sobre a TARI, porque é um tema que, né, me parece que é recente. Deram um nome, o não querer comer ou evitar comer é uma coisa que deve acompanhar o ser humano há muito tempo, né? Mas
os estudos conseguiram empacotar isso de uma forma, né, e entregar para a gente trabalhar o tema. Então, além dessa questão do baralho propor o auxílio diagnóstico, né, fala um pouquinho sobre o TARI para nós, e eu acho que agora é a vez da Lívia ainda. Lívia caiu. Caiu a Lívia? Então, caiu a Lívia. Então, vamos com a Cacau. Quando a Lívia voltar, a gente passa a bola para ela. Ricardo, eu vou começar falando sobre o TARI, né? Que assim, não é uma simples evitação alimentar de criança birrenta que não quer comer, porque a gente sabe que é normal, né? Eu tenho uma bebezinha em casa e eu percebo que a introdução alimentar nem sempre é fácil, né? Porque a criança está ali recusando alguns alimentos e na medida que ela vai crescendo, parece que vai recusando, aceitando uns, e a alimentação sempre foi, sempre será um motivo de preocupação para todos os pais. Porque, queira ou não, é através da alimentação que as crianças vão ter saúde, se desenvolver, vai ter também essa questão até instintiva da continuidade da espécie, digamos assim. Então, a alimentação é super importante. E quando a gente vai pensar no TARI, não é uma simples criança que não quer comer. De fato, é um transtorno que pode ter não só as questões emocionais e comportamentais, né? Por isso que a gente também tem esse transtorno no nosso manual diagnóstico DSM-5-TR, mas também essa criança pode ter algumas alterações sensoriais que podem fazer com que ela não dê conta de comer certas texturas e alimentos. Então, muitas vezes, não vai ser só o trabalho do psicólogo, mas muitas vezes a gente vai precisar de uma fono ou de uma TO para trabalhar outras questões. Ou pode ter também uma dificuldade, né, em alguma parte dessa questão orofacial, seja mastigação, lateralização de língua, mordida. Então, às vezes, algum problema, alguma dificuldade ou disfunção orgânica também pode impactar nessa parte emocional, comportamental. Então, não é porque a criança é birrenta e não quer comer, tá? Então, para a gente fechar um critério diagnóstico de TARI, precisa muito mais do que uma simples evitação da comida ou uma simples birra, né, para não comer. Então, tem alguns critérios que o nosso manual diagnóstico traz e a partir deles é que a gente vai, de fato, né, fechar esse diagnóstico e entender que é um TARI e não uma fase, porque a gente também tem que entender que existem fases na alimentação que as crianças vão ser mais seletivas naturalmente falando, especialmente nessas fases de mudança, por exemplo, introdução alimentar, depois retirada de mamadeira, né? Depois a gente vai pensar também introdução de alimentos sólidos, pastosos e por aí vai, né? Então a gente vai entendendo dessa forma. E eu acho que Lívia pode responder melhor, Ricardo, para você essa outra pergunta que você tinha feito, que era... Me esqueci agora primeiro. É como o baralho propõe aí o auxílio diagnóstico. Vi agora que tem aqui embaixo. Perfeito. A Cacau já falou aí. Eu respondi a última. E aí o que por muito tempo ficava-se preso de que para ter um transtorno alimentar restritivo evitativo, precisava ter um baixo crescimento, né? Estar a criança fora da curva de peso e crescimento. E aí o DSM-5-TR já nos traz que não necessariamente precisa ter essa ausência de crescimento, né, e de ganho de peso. E aí tem um outro agravante que a gente se depara muito como um agravante, né, em questões comportamentais, que são prejuízos sociais. Então, o baralho vai poder auxiliar nessa identificação, como o Cacau mesmo colocou, né, de levantar possibilidades de causas orgânicas, até para o profissional que recebe, né, da psicologia ou de qualquer outra área afim, possa fazer os devidos encaminhamentos. Então, o baralho ele vai dar essa possibilidade de a gente estar atento à dificuldade e às causas que contribuíram para o surgimento daquele ou a permanência daquele transtorno. Inclusive, é bom lembrar que a gente tem recebido, né, Cacau, vários feedbacks de outros profissionais da nutrição, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, que estão utilizando o nosso baralho, né, não se prende ao modelo cognitivo, que cabe a nós psicólogos, mas tem utilizado os cards e a ferramenta em sua totalidade também para intervir com esses pacientes com dificuldades alimentares. Tem sido bem positivo o feedback, né, e um prognóstico bem legal. É verdade, Lívia.
a gente tem recebido feedbacks incríveis do baralho, a gente fica muito feliz de saber que aquela questão que ficava muito limitada, a gente se sentia muito isolada, né, Lívia? Como se só a gente... Parecia uma coisa meio absurda. Como assim a nossa clínica está sendo lotada de pacientes que têm dificuldades alimentares gravíssimas e ninguém fala sobre isso, né? A gente ia para os congressos, ninguém falava e a gente pensava, nossa, como assim? E aí a gente percebe que não era só uma dificuldade nossa, e sim da maioria dos psis que trabalham com infância e adolescência. A grande questão é que antes as pessoas talvez não soubessem que de fato era um transtorno e que tinha tratamento. Então a gente fica muito feliz de ver os feedbacks, né, Lívia? Os psis de forma geral e também outros profissionais tem trazido muitos resultados incríveis, e a gente fica feliz de saber que aquela prática que antes era limitada aqui nas 4 paredes de cada uma, né, aqui em Maceió e Lívia lá em João Pessoa, a gente agora conseguiu expandir para a clínica de qualquer um que quiser e que puder ter esse acesso, né? Ganhou força, de fato, né? E não fica mais limitada a uma mera recusa, um mero medo ou nojo a um alimento. A gente sabe que isso realmente é um transtorno e que é possível ser tratado, né? Com todo respeito, e que a gente pode contar com material como é o baralho, que pode dar esse subsídio incrível para uma resposta terapêutica mais eficaz. Quanto tempo a gente ficou em alguns casos lá atrás, né, Cacau? E eu costumo usar um exemplozinho, que é andando em 8, ficava indo para frente e para trás, e aí quem está chegando agora já consegue pegar um material redondinho, né? Não precisa passar o que a gente passou lá no início, né, para tratar esse transtorno. Verdade. E é importante também ressaltar que nem toda criança que tem uma evitação alimentar de fato vai ter o transtorno, porque, como eu falei antes, é normal que em determinadas fases as crianças tenham uma recusa. Então a gente tem que avaliar bem se está encaixando ali nos critérios diagnósticos e o nível de sofrimento e impacto na vida dessa criança e da família. Ou do adulto, né? Porque adulto também tem TARI. Isso, aquele adulto que inclusive nunca foi tratado, foi negligenciado enquanto sintoma, né? A gente tem pego muito, e na maioria das vezes, Ricardo, é bom lembrar que são esses pais também. Quando a gente está na anamnese, os pais super se identificam com aquela realidade daquela criança. Eu fico só imaginando, né, o que deve acontecer dentro do set de vocês, na sala. Né? Deve ter muito caso para contar. Isso, de repente, até vira uma outra história, né? Casos clínicos de TARI, que deve ter muita coisa para contar aí. Muitos. A próxima Inclusive, pergunta. é o nosso próximo projeto, né, Lívia? A gente já está engatinhando aí com ele, ele já está em processo. Opa, olha aí, ó, spoiler para você. Aguarde que em breve teremos novidade. Muito em breve. É assim, ó. Tá em dúvida sobre o que nós estamos falando aqui ou sobre qualquer outro material nosso? É muito simples, pessoal. Atendimento personalizado Sinopses, né? De segunda a sexta-feira, das 8 às 23h59, também chamada de meia-noite, e aos sábados, das 8 às 18 horas. 5136006699 é o WhatsApp, ou entra lá no Instagram e pergunta, ou entra naquela telinha que abre quando você está no nosso site, que é o Givo Chat. Vai ter sempre alguém especializado para te atender e tirar dúvidas sobre o baralho de evitação alimentar e outros produtos da editora, tá bom? Vamos agora para a nossa perguntinha, que vai dar uma mexida aí na cabeça de todo mundo, porque vocês estão falando, né, de alguém que chega com uma situação, mas o baralho pode ser utilizado de forma preventiva, como, por exemplo, estimular hábitos saudáveis de alimentação. Se pensou nisso ou não se pensou, como é que vocês encaram essa situação? Vamos para agora com a Cacau. Certo. Também, Ricardo, quando a gente foi montar o material, a gente se preocupou dele ser também algo para a gente ajudar nessas possibilidades mesmo, que a gente sabe que às vezes uma criança não tem o TARI e ela pode desenvolver. Então, para utilizar de forma preventiva, ele também é muito legal, porque ele tem também aquelas cartas de psicoeducação sobre a importância de cada grupo alimentar, para a gente trabalhar muito essa temática alimentação na clínica. Porque, assim, hoje existem estudos que mostram que crianças
que tem TARI na infância tem uma maior predisposição para desenvolver outros transtornos alimentares na vida adulta. Então, quanto mais a gente falar de alimentação saudável, quanto mais a gente conseguir trazer essa relação saudável com os alimentos, mais ganhos nós teremos e um prognóstico melhor. Então, a gente pode trabalhar também de forma preventiva. A gente tem várias formas de utilizar o baralho, né? Então, como eu falei, além de usar a criatividade, né, essas formas que a gente traz no manual, e aí você pode utilizar para psicoeducar o tema alimentar que você estiver precisando e sentindo necessidade com um determinado paciente. A Lívia caiu? Aqui. Tá me ouvindo? Ali, não. Então a Lívia Tô aqui. Aparecia que não é. É que eu tava. Eu acho que a Duda viu. Eu estava mexendo aqui para já pegar uns cards, eu ia pegar umas fotos as ilustrações, que esse baralho ficou muito bonito, tá? Modéstia à parte, esse baralho ficou muito. A capa dele é muito linda. Muito completo. E aí, em função dessa variedade toda de cartinhas aí que você está separando, Ricardo, nos possibilita exatamente isso, esse trabalho preventivo, porque a ideia não é só fazer a criança comer. A ideia é proporcionar à criança, o adulto, os cuidadores, de um modo geral, uma boa relação com o alimento. Então, se eu tenho uma boa relação com o alimento, naturalmente a gente vai agregar um novo repertório alimentar, a gente vai ter uma alimentação mais saudável. Então, por que não a gente não tratar, né, aí e também prevenir essas possíveis transtornos, né, que Cacau falou, os estudos realmente mostram isso, são propícios a desenvolver outros transtornos alimentares e outros transtornos psiquiátricos também, né? Exemplos de transtornos de ansiedade, de humor. Então, é bom a gente entender como um trabalho super importante, né, a título de prevenção, com a importância do alimento no dia a dia da família, de um modo geral. Isso. E tem uma carta que é da pirâmide, né, alimentar. Não sei se você está com ela aí, Ricardo. E essa carta é uma carta que eu uso com todos os pacientes que têm tema alimentar, seja compulsão alimentar, seja episódios compulsivos que não caracterizam o transtorno, né? Mas quem nunca teve um episódio de compulsão alimentar? Então, essas cartas podem ajudar a gente não apenas no TARI, mas para outros transtornos também. Claro que ele é totalmente direcionado para o TARI, mas você pode usar sua criatividade e trazer esse material também para outros transtornos, como a compulsão alimentar, por exemplo. Eu uso muito aqui na clínica. Até porque é bem comum também ter comorbidades do próprio transtorno alimentar. Então, uma criança que não foi tratada e ela sai de um TARI e vai para uma compulsão alimentar, como o Cacau falou, ou vem aí uma bulimia ou anorexia. Então, a gente consegue agregar o protocolo também para outras comorbidades que envolvem transtornos alimentares. Aqui tem eu vou pegar essa verde que sempre entra no meu chroma key aqui, tá? Aí também fala de emoções aqui, ó. Os desafios. E a gente fala de compulsão alimentar e crianças seletivas também podem ter episódios compulsivos com os alimentos seletivos que ela come. Então, adultos também, né? Então, é importante a gente também falar disso, né, Lívia? Que às vezes pode ter aí... Porque o TARI, quando você fecha um diagnóstico de TARI, ele invalida o diagnóstico de outros transtornos. Mas episódios compulsivos podem acontecer, sim, em crianças com TARI. Não é muito comum, mas pode acontecer, né, Lívia? Isso, e como eles têm uma baixa ingesta, né, de alimentos, de um modo geral, um repertório baixo, então tendem aquilo que o pouco que ingere ser em grandes quantidades. Então, hipercalóricos, né, e para alimentos mais nesse nível aí, bem comum. Deixa eu pegar um gancho rapidinho aqui, Lívia. A Cacau comentou que o TARI, depois de diagnosticado, elimina outras situações, outros transtornos. Acho que isso aqui é uma dica aqui importantíssima para você que está nos assistindo aqui agora, hein? Muitas vezes você está levando o teu diagnóstico, a tua situação por um lado e é outro, né? Que pode ser esse aqui, muitas vezes você nem conhece. Quais seriam? Vocês conseguem exemplificar que tipo de situação o TARI vai tirar do diagnóstico? Por exemplo, se a gente vai pensar numa anorexia nervosa, muitas vezes as pessoas pensam, se a pessoa está evitando alimentos no TARI, então é parecido com a anorexia. Não, é totalmente diferente. Porque o paciente que tem o TARI, ele não evita o alimento pelos motivos, pela motivação que a anorexia faz. Ele não quer parar de comer
por conta de uma questão de imagem, não é nada disso. Ele não está conseguindo comer porque ele muitas vezes não dá conta de comer aquele alimento, seja por uma questão de um trauma em relação ao alimento, porque tem medo que ele machuque, porque tem nojo do alimento. É bem diferente o contexto que está por trás da evitação do TARI e a evitação da anorexia. Então, é impossível um paciente ter TARI e anorexia ao mesmo tempo. Ele pode... Os critérios diagnósticos de um invalidam o outro. Lá atrás se falava no TARI, quando não tinha essa terminologia, se falava de uma anorexia na infância. Alguns autores traziam essa terminologia. Com a evolução do conhecimento aí, vai vendo que, de fato, não tem esse culto pela beleza que tem na anorexia, né? Então, a criança ou adolescente, pouco se tem casos de anorexia na infância, mas na adolescência. Então, ele deixa de comer para ter aquele corpo escultural, perfeito, magro. Mas essa criança que não trata o TARI, ela sim pode corroborar para ter esses episódios mais compulsivos ou desenvolver outros transtornos alimentares. Porque se ela não tem uma boa relação com o alimento, seja em qualquer situação, ela já está mais vulnerável, né, a desenvolver outros transtornos psiquiátricos. E, de fato, o alimentar ele vai se sobressair. Isso. E quando a gente vai pensar também na anorexia, né, que tem também o tipo purgativo, né, que é um pouquinho diferente da bulimia, mas não vai ter nunca essas situações no TARI de promover vômitos, promover situações para evitar o alimento, ou então, eu não quero comer porque eu não quero engordar. Não existe isso no TARI. É bem diferente o curso do transtorno. Mas olha só, pessoal, que dicas sensacionais vocês estão recebendo aqui, porque a gente abriu a entrevista para falar do baralho, né? E aí o baralho fala de um assunto que muita gente não conhece ainda, porque isso você não vai ouvir na faculdade, tá bom? Aliás, dá um rápido lembrete aqui para quem está estudando psicologia, você graduando, né, de psico, tem 50% de desconto no site da Sinopsis para comprar o baralho da evitação alimentar, que está ali o QR Code, ou qualquer outro produto da editora, né? É a nossa maneira de estimular aos estudantes que, infelizmente, não conseguem mais receber o conhecimento necessário nos bancos universitários, que as faculdades... Nenhuma faculdade está entregando o que tem que entregar no Brasil, e a psicologia não seria diferente, até porque a psicologia evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos, né? E faculdade nenhuma acompanha essa evolução. Então, para você que está estudando psico, né, um lembrete, né? Você tem que estudar hoje, vai sair da faculdade, vai continuar estudando, mas enquanto você estiver aí no banco universitário, aproveita e compra com 50% de desconto, que é uma molezinha que só a gente dá, né? Não funciona para pós também, não? Para estudante de pós, não? Você fez a pergunta que não quer calar. Quando eu faço as lives, todo mundo pergunta isso, e aí eu dou a mesma resposta, Cacau. Você, minha colega não, porque eu não sou psicóloga, né, mas minha distinta psicóloga formada, que está estudando um pós, já investindo um valor significativo para se qualificar, né? Você já tem receita para... Estou pensando aqui, nós aqui estamos pensando naquele coitado que está lá ralando, às vezes trabalhando metade do expediente, então para eles é que a gente faz. Para você que já é formada e faz pós, a gente faz promoção toda hora, faz 30 off, até 40 off. Às vezes a gente está fazendo uma live dando 40% de desconto e tem gente, mas vocês não dão nada para quem não é? Não, estamos dando 40 para você, não tá bom? Tá bom, Cacau? Mas quem é estudante tem que aproveitar, porque um desconto desse na minha época não tinha não, viu? Então tem que aproveitar. Eu não sabia dessa condição. Vou falar para a minha estagiária, né? Porque eu acho que assim é uma super oportunidade quem está aqui assistindo. Eu nunca tive um desconto de 50% por ser estudante, então eu acho que isso é uma ação muito legal que vocês estão fazendo. Parabéns. Só tinha no cinema, né? Sim. Cinema por 50%. Não, agora falando sério, tá, pessoal? Foi a maneira que a gente viu de dar acesso aos livros para os estudantes, entendeu? Porque eles não têm, não adianta, não tem como, né? Tem que pagar a faculdade, muitas vezes já pagam com dificuldade, então, sabe, a gente tem que fazer para ajudar, não adianta. Parabéns. Não adianta você ter empresa só, você também tem que fazer parte do processo de alguma forma, né?
Mas vamos seguir aqui, que o pessoal não está aqui para ouvir essa coisa, a não ser os estudantes de psico que adoraram a novidade. Mas se você não é estudante de psico, nos ajude a divulgar isso, né? Muitos não conhecem mesmo, assim como a Cacau acabou de mencionar. Tá bom? Meninas, e agora vamos fazer agora com a Lívia. Qual a importância do acompanhamento psicológico para a manutenção de hábitos alimentares saudáveis? Dá para cravar assim que dá para trabalhar isso? Minha esposa é nutri não, se eu falar nutri, ela me xinga, ela é nutricionista, inclusive com 500 especializações em oncologia, não sei o que lá, tá? Mas qual seria, né, essa importância do acompanhamento psicológico? Eu costumo orientar que depois dos 3 anos de idade, se pegar uma criança, uma pessoa com demanda alimentar, imprescindível o acompanhamento do psicólogo. Então, pode ter até um nutricionista, um fono, um terapeuta ocupacional, tratando aquelas causas orgânicas que Cacau bem colocou, mas imprescindível também ter na equipe o psicólogo. Porque essa criança que já está passando por esse transtorno, por essa dificuldade, certamente ela já construiu memórias desagradáveis com relação à alimentação. E mesmo tendo causas orgânicas aí envolvidas, juntamente tem causas comportamentais. Então, imprescindível no tratamento dessas dificuldades alimentares ter o psicólogo. E ainda que não seja uma dificuldade alimentar, o psicólogo vai proporcionar essa relação com o alimento, como a gente também já colocou, né, de ter uma boa relação com o alimento, ter bons hábitos alimentares, que, na verdade, o hábito alimentar, ele é consequência, né, hábitos de vida. Então, quando a família entende que há uma relação prazerosa com alimentos, hábitos saudáveis na casa, de um modo geral, sem pressão do que envolve a alimentação, isso naturalmente tende a ter respostas boas no que se refere à relação do alimento daquela pessoa. Então, a participação do profissional de psicologia é imprescindível no que se refere às relações com o alimento. Cacau? Sim, corroborando com isso que a Lívia está falando, né? Eu acho que a nossa posição, né, enquanto profissionais de psicologia, nós somos educadores também, né? Quando a gente trabalha com a infância, nós nos tornamos tão educadores quanto aqueles professores que estão lá na escola, né? Então, acho que é nossa função também estimular sempre essas questões de alimentação saudável, principalmente que nós trabalhamos, né, muito focado com alimentação, seja, no meu caso, eu trabalho com todos os transtornos alimentares, né, Lívia, que é muito mais focada só no TARI, né, Lívia, e nas dificuldades alimentares. Mas, de certa forma, acho que o baralho, ele ajuda muito nessa questão preventiva. Como eu tinha falado antes, essas cartinhas variadas que nós temos, ela possibilita não só tratar o TARI, mas trazer várias demandas de cunho alimentar para o setting terapêutico. Então, eu nunca tinha visto nenhum material tão completo com a quantidade de cartinhas de alimentos como o nosso, né? E eu me lembro que quando a gente falou com o Ricardo sobre, falei, é muita carta. Ele, não, me mande o baralho do jeito ideal de publicação. Se depois não der, a gente corta, porque eu tinha pensado em reduzir, porque eu achei que não ia ser possível fazer com tanta cartinha. Ele falou, não, vamos fazer da melhor versão que vocês pensarem aí. A gente não vai economizar em carta, né? Porque eu fiquei com medo da quantidade de carta, né, Lívia, que a gente queria colocar no baralho. E essa variedade realmente ficou muito boa, né? E é isso que faz o diferencial, né? Proporcionar várias formas de ser trabalhada, não a título só de intervenções de tratamento a partir do problema já instalado, mas como forma preventiva realmente. Se a gente for pensar, né, as cartas de reestruturação cognitiva são totalmente focadas em TARI, né, os pensamentos distorcidos, a reestruturação. Mas quando a gente olha o material, é um material que a gente consegue utilizar em qualquer demanda alimentar, seja anorexia, bulimia, claro, com as devidas adaptações, né, porque ele foi feito para o TARI, mas as cartas dele, a gente tem no conhecimento em relação ao tratamento de outras demandas, é totalmente possível de adaptação. Muito bom, muito bom, muito bom. Antes da pergunta que eu vou derrubar a produção agora, porque nem ela sabe o que eu vou perguntar, que eu sempre faço isso, tem que deixar um lembrete aí, entrevista 38, 15% off, né? Tá lá o compre o baralho aí do lado, né? Se quiser comprar, basta você usar esse cupom entrevista 38,
que vai valer enquanto o nosso site estiver funcionando. Enquanto o site estiver no ar, esse cupom está valendo. Agora, a pergunta que eu fico formulando aqui, que eu fico acompanhando o material, a entrevista, e puxo alguma coisa da cartola. Meninas, nesse mundo tão maluco que a gente vai num restaurante, por exemplo, e você vê o pai e a mãe no celular, uma criança, muitas vezes, de 2 anos, num tablet, ou sei lá o que for, perdido ali naquele negócio da internet, não é um pepino, né, vocês conseguirem envolver os pais com a necessidade que tem que ter para levar isso adiante, que você está lá com a criança, está trabalhando, tal, bababá, mas quando chega em casa, tem que ter a continuidade. Os pais realmente se envolvem ou tem que fazer uma outra terapia, tem que trazer o pai para dentro aqui também, olha, uma vez com a criança, uma vez com o pai, uma vez com a mãe, uma vez com a avó, com o cuidador, sei lá, porque agora tem N situações aí. E como é que isso é administrável, entendeu? Nos tempos de hoje, que a gente vê que os pais, poucos, não é que poucos se importam, mas tá todo mundo num mundo tão maluco aqui que a convivência familiar terceirizando tanto, né? Oi? Terceirizando tanta coisa. Como é que fica isso na hora? Vocês criaram a ferramenta, ela funciona, ela é boa, tal, mas lá na prática, o que mais tem que ser feito para que funcione, né, lá na frente? Eu acho que a gente pode começar falando que isso aqui é um fator de risco, né, para transtorno alimentar restritivo evitativo, no sentido de, a partir do momento que a criança está comendo nas telas, ela não está tendo a oportunidade de interagir com o alimento, né, de perceber, porque comer envolve todos os nossos sentidos. Então, a visão já não vai estar envolvida, muitas vezes a audição ele não vai estar aqui também conseguindo prestar atenção. E isso já vai atrapalhar bastante essa relação alimentar, né, Lívia? Então, isso aqui já é um dos primeiros pontos que a gente vai treinar os pais para não deixar as crianças tendo acesso a telas durante as refeições. Mas acho que Lívia pode falar um pouquinho mais aí sobre essa dificuldade que a gente tem com os pais, né, Lívia? Isso, esse distrator, que hoje é algo realmente que dificulta no processo como um todo, mas eu diria que engajar a família, né, Cacau, é um desafio que nós terapeutas temos todos os dias. Engajar os cuidadores de um modo geral, porque a gente precisa engajar a avó, a babá, as crianças que estão em regime de escola integral, que hoje é mais comum do que se imagina. Então, por vezes, a gente precisa estar fazendo esse trabalho de atendimento, fazer atendimento no local, né, na escola, na família, no dia a dia, para que a gente dê essas orientações, não só com a retirada de tela, mas essa organização da rotina que corrobora também para o transtorno. Então, engajar as famílias, eu vou referir às famílias, mas aí vocês pensem em cuidadores de um modo geral, né, para que entenda a gravidade que é o transtorno e que se não houver esse casamento junto conosco, né, terapeutas, a gente não vai conseguir, por mais completo que o baralho, o material esteja, se a gente não consegue alinhar essas expectativas, né, e a rotina é uma delas, a gente não vai ter bons resultados. E, Lívia, a gente costuma até brincar, porque muitas vezes as sessões, né, nem são na hora das refeições principais. Claro que a gente tenta, às vezes, até marcar para poder fazer umas sessões específicas. Então, imagina, se a gente não está presente nas refeições, quem está, né? Então, esses cuidadores principais, eles precisam também se comprometer. Quando a gente vai falar de alguns outros transtornos na prática infanto-juvenil, até funciona bem sem os pais. Claro que quando eles participam, né, os cuidadores, a gente tem um resultado muito mais rápido e melhor. Mas o TARI é um transtorno que, sem o envolvimento dos pais, a gente vai ter pouquíssimo progresso. Principalmente, não só por esse motivo que eu falei, né, que as refeições, a sessão não vai ser na hora de todas as refeições, mas porque é um transtorno complexo, que não é só essa questão comportamental e emocional, envolvem outros fatores também, como a gente já mencionou antes. Então, os pais precisam participar ativamente e promover mudanças significativas na rotina, para que essas crianças consigam, ou adolescentes ou adultos também, né? Porque a gente está falando de pais, mas adultos eles vão precisar também de um coterapeuta para participar com eles no processo de tratamento. Então, por mais completo que o baralho seja, sem esse engajamento de pessoas que possam estar ali dando esse subsídio, né? Vai ser muito difícil essa evolução, porque o TARI, ele é um transtorno que dá muito trabalho de tratar.
porque a gente vai pensando em ganhos bem pequenininhos, são grãozinhos, literalmente, grãozinho em grãozinho que a gente vai conseguindo pequenos ganhos para conseguir essas mudanças efetivas. Então, sem esses pais, sem esse engajamento daí, vai ser muito difícil a gente evoluir, para poder também ajudar essa criança a se envolver melhor com os alimentos e reconhecer sinais de fome, sinais de saciedade no corpinho, né? Ajudar nessa reestruturação cognitiva, ajudar na exposição de alimentos, ajudar também afetivamente, né? Nesse suporte que muitas vezes é difícil. As crianças que são evitativas, elas são muito enrijecidas. Elas têm uma característica muito comum, que é a rigidez, né, Lívia? É uma inflexibilidade cognitiva gigante. E aí, por vezes, a gente precisa começar por aí, por esse trabalho de base, né? E aí, Cacau falou muito bem que é um trabalho de formiguinha e a gente já trata isso com as famílias no primeiro contato, por ser um transtorno lento, né, de respostas terapêuticas, pela gravidade que se é, né? E essa ansiedade dos pais é notória em respostas rápidas. E a gente gosta de deixar bem claro, né, Cacau, de que não são fórmulas milagrosas. Volto a dizer, por mais completo que o trabalho, o material esteja, a gente não consegue ter essas respostas tão imediatas. É uma construção. Imagine que a criança está 2, 3 anos sem comer, não é em 2, 3 atendimentos que a gente vai conseguir mudar aquele hábito alimentar. Então, trazer que é um processo lento, que a gente precisa acolher a dor daquela família, né? Quem é mãe aqui sabe que é o calo, né, de qualquer mãe, ver um filho sem comer já abala toda a estrutura da casa. A gente vê também, Cacau atende adulto, pode falar isso melhor, de quantos casais passam a ter problemas, né, conjugais em função dessa comunicação, da criança que não consegue comer. Então, o que era um probleminha torna-se um problemão. Então... E Lívia, inclusive também, não só os pais, né, em relação a relação como casal mesmo e familiar, mas de adultos que têm o TARI, né? Eu tive um caso aqui de um adulto que tinha TARI e a esposa dele reclamava o quanto que era difícil, porque eles não conseguiam ter vida social, ir para restaurante, viajar, ter uma vida normal, por conta de toda essa dificuldade alimentar. Então, a gente precisa entender como que realmente é impactante na vida dos pacientes que têm TARI, é muito sofrido. Quanto comprometimento, né? Desde de comprometimento físico até social, que você trouxe aí desse caso. Então, realmente, engajar é um grande desafio, mas é preciso, né? Verdade. E quando a gente fala de questões físicas em relação ao TARI, não é só baixo peso. Muitas vezes são questões mesmo, sei lá, a mastigação. Às vezes ele pode estar até com a questão dessa ATM, que chama, né, que já vai para outros profissionais que não depende da gente. Então, é tão complexo e esse impacto físico pode ser tão grave, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, Lívia? De avaliar o paciente como um todo. Um todo. Perfeito. Excelente. A Lívia mencionou, vocês mencionaram agora na questão do engajamento, né, como sendo muito importante, o engajamento dos cuidadores, da família, de forma geral. A minha próxima pergunta tem a ver com isso, então talvez vocês já tenham respondido, ou a gente pode dar uma complementadinha no final da pergunta aqui. Qual o maior desafio do psicólogo que trabalha com transtornos alimentares? Se era esse que vocês já mencionaram, então eu colocaria um apêndice, que seria o seguinte, em tratando-se de adultos, tá? O que poderia ser? Se com criança o maior desafio seria o engajamento dos pais, pelo que eu entendi, se não é o maior, é um grande, né? Fica essas duas questões. Então, qual o maior desafio, né, com criança e com adultos também? Ricardo, eu queria até fazer um adendo aí nessa sua pergunta, porque os transtornos alimentares, né, quando a gente falava, se pensava logo em anorexia e bulimia e meio que anulava os outros, como o TARI, por exemplo. E o TARI, ele tem características muito diferentes dos outros, então os desafios no TARI muito, muito provavelmente são diferentes dos desafios ao tratar a anorexia e bulimia. Então, no meu ponto de vista, o maior desafio no TARI, além do engajamento dos pais e dessa mudança da rotina, é trabalhar com a rigidez dos pacientes. Não sei para você, Lívia.
Eu acredito que essa rigidez, essa inflexibilidade cognitiva é o ponto de partida, é algo que eu venho defendendo muito. Esse reconhecimento das emoções, né? O distrator que a gente falava do celular, a gente fala em criança, mas a gente sabe que tem adultos que na hora da refeição não estão conectados com a comida, né? Estão lá no almoço, estão mexendo no celular, vendo alguma coisa e deixa de se perceber, de se perceber o que é gatilho, o que o leva a ficar inseguro, sinais do corpo enquanto estão ansiosos, né, diante daquela dificuldade de expor um alimento. Porque adultos, né, que não fazem a birra que a criança normalmente faz, né, ela exclui, ela tem aversão de outras formas, até mesmo sensorial. Tem pessoas, eu conheço adultos que não conseguem estar no ambiente social, né, numa mesa, quando uma outra pessoa está comendo um alimento que para ele é muito desconfortável, né? Então, eu acho que vai muito, não só por essa mudança de rotina, mas essa desregulação emocional, eu acho que é algo também bem importante. Eu digo que, se não tratado, pegando fora do TARI, né, pensando numa compulsão alimentar, que eu estou com raiva, eu vou comer. Eu estou triste, eu vou comer. Né? E se lá na frente pode ser o uso de uma substância, pode ser uma compra. Então, quando a gente faz esse trabalho de base, de autorregulação, de flexibilidade cognitiva, de dar essa possibilidade de resolução de problemas, habilidades sociais é algo que a gente também trabalha muito, né, Cacau, em conjunto aí com esses transtornos, resolução de problemas, autonomia para eu mesma preparar o meu alimento, já é um desafio muito grande para aqueles que têm desconforto, né, bem por aí. E às vezes os pacientes que têm TARI, né, eles podem ter dificuldades mesmo em dar conta de comer, de mastigar, de triturar o alimento. Então, é muito complexo essa mudança alimentar. Eu vou comentar de um caso que eu atendi uma vez, né, de uma adulta que tinha tomado mamadeira até os 9 anos de idade. Ela nunca tinha ingerido um alimento sólido. Então, ela veio para mim para tratar outras questões, achando que ela tinha outra questão alimentar, foi encaminhada pelo Nutri. E, na grande verdade, ela tinha um TARI. E ela nunca imaginou na vida que tinha, né? Então, ela tinha uma seletividade alimentar absurda e ela tinha um pacote aí de questões orgânicas que já tinham se tornado, já tinha ido para o corpo, não era mais essa questão só emocional e comportamental. E foi um grande desafio, né? Então, por que essa pessoa chegou a tomar mamadeira até 10 anos de idade? Era conveniente para quem, né? Então, também entra essa ideia de psicoeducação dos pais, né? Dessa construção aí. Então, pode ser muito sofrido ter TARI, né? E qualquer outro transtorno alimentar. O TARI também, ele traz sofrimento tanto quanto os outros, né, Lívia? Sim, há um sofrimento psíquico muito grande. Na verdade, quando a gente recebe esse paciente, ele já vem muito fragilizado, muito vulnerável. Até é importante, já vou fazer uma outra fala, que eu nem sei se a gente ainda vai falar sobre isso, de profissionais que não são capacitados, Cacau, né? E ficam passando de mão em mão de profissionais, o que vai deixando mais fragilizados, mais vulneráveis. E aí, quando a gente recebe esse paciente, além de tentativas, né, desastrosas, o que contribui ainda mais para essa desesperança quanto a um bom prognóstico. Até porque profissionais desatualizados acabam passando informações errôneas para as famílias, né? Vários pais a gente recebe, né, Lívia, que alguns pediatras já falaram, se ele tiver com fome, deixa ele ficar com fome que uma hora vai vir a fome, e não é bem assim, né? Então a gente precisa ter cuidado, até porque muitos profissionais desinformados, né, que não sabem muito bem como lidar com essas situações. Práticas super agressivas que foram utilizadas lá atrás e que já foi derrubado muito por terra, né? Aquela ideia de que casa que tem comida, criança não morre de fome. E a gente sabe que o transtorno vai além do eu querer comer. Há uma dor muito grande, não só física, como o Cacá falou. Às vezes dói para deglutir. Às vezes eu não tenho uma habilidade motora suficiente, o que faz eu desistir. A criança é muito obstruída nasal, com crises de rinite, adenoide, dá conta de respirar e mastigar. É muita coisa, e eu desisto. Há um estufamento no abdômen, porque dói, eu estou com a demanda gástrica. Então, eu também desisto de comer e fica quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, por isso a importância da gente conhecer tudo isso aí, né, que contribui para o transtorno. Meninas, ouvindo vocês comentarem aqui agora, eu estava aqui, baralho da evitação alimentar, tratando pacientes com transtorno alimentar
restritivo evitativo. Então, a gente está falando, não como, eu evito, papapá. Aí chega o paciente com essa característica, ela não vai ter também a característica de comer demais alguma coisa específica? Tipo, eu não como isso, mas eu como isso aqui, eu adoro comer feijão, como feijão o dia inteiro. Existe isso ou não? Agora é uma curiosidade minha aqui. Pode sim, o paciente que tem o TARI, ele também pode ter pequenos episódios, né, de compulsão alimentar daquele item que ele come. Mas a grande questão de ser restritivo e evitativo é porque eu restringo a quantidade de alimentos que eu como e eu evito também determinadas situações e alimentos. Então, ele é restritivo e evitativo nesse sentido. Então, muitas vezes, já chega o paciente aqui que só comia três tipos de alimentos. E nem que isso aí não vai trazer os nutrientes suficientes para um desenvolvimento adequado, né? Então, se eu só como, por exemplo, esse paciente que chegou para mim de 3 anos só comia açaí, literalmente açaí e o peito da mãe, é muito pouco, né, alimento. E então ele tinha episódio de comer muito açaí, porque era o único alimento que ele comia, né? Então pode acontecer sim, Ricardo. Como o repertório é muito baixo, naturalmente tende a mantê-lo num único alimento. E até a gente conseguir agregar, né, Cacau? Às vezes eles ficam trocando. É só biscoito, aí ele passa a comer só batata frita. E aí ele perdeu já o biscoito e fica só na batata frita, depois vem só o açaí. Um exemplo só. Até a gente conseguir agregar todos esses grupos alimentares, leva um certo tempo. Muito bom. Fiquei curioso, eu joguei a pergunta no ar. Mais uma que eu derrubei a produção. Coitada da Eduardo. Meninas, com certeza muitos graduandos de psicologia estão nos assistindo, ou até pessoas que acabaram de sair da faculdade e estão, né, entrando aí na profissão. Qual o conselho para alguém que está considerando se tornar um psicólogo e gostaria de trabalhar com esse público? Então, quem está vindo agora para a psicologia, o que vocês dariam de conselho para quem quer, de repente, até se especializar? Vocês mencionaram que é uma coisa tão recorrente, né? A gente chama lá no Psicologia em Destaque de nicho de ouro. Nicho de ouro porque é um nicho que tem uma demanda altíssima e pouquíssimos profissionais que sabem, que estão aptos para atender de forma efetiva. Então, com certeza, trabalhar com essa demanda é como se fosse uma mina de ouro mesmo, porque são pouquíssimos profissionais que trabalham, né, e que fazem bem um trabalho com alimentação. E, por exemplo, a Lívia, eu acho que ela pode até falar, porque eu também atendo outras demandas aqui na clínica, mas hoje a Lívia, eu queria até que a Lívia falasse, né, da sua experiência aí, que é só focada realmente nisso, né, Lívia? Isso, hoje aqui em João Pessoa, a minha clínica é voltada só para isso, ela chama-se SOS Alimentação. Então, a gente já tem uma cozinha terapêutica, a gente já expõe a criança no momento oportuno para o atendimento ser na própria cozinha, né, com esse objetivo de tratar essa demanda, e é uma área super promissora, realmente é um nicho de ouro, é uma área que vale a pena investir, uma demanda super crescente, hoje com o avanço, né, do conhecimento, a gente vem trazendo essa terminologia mais à tona, as pessoas vêm conhecendo mais, vêm sabendo para quem encaminhar, e a gente ainda tem poucos profissionais para quem encaminhar. Cacau vem formando turmas aí, eu também, nós duas juntas, né, com vários projetos aí, mas a gente ainda tem poucos profissionais capacitados para tratar de forma efetiva. Então, a demanda super crescente. Hoje eu tenho uma lista de espera aqui na minha clínica, né, esperando por atendimento por mim, e tem outros profissionais atendendo, e ainda assim a gente não dá conta. Então, para quem está se formando, para quem pretende nichar aí para uma área, é uma área super promissora. Verdade, Lívia. Aqui na clínica também, as meninas todas atendem TARI também, e a gente não tem horário, a gente não consegue dar conta da demanda que procura, né? Então, eu acho que quem começar a trabalhar com TARI facilmente vai se tornar referência na sua região, porque não tem muita gente que trabalhe, né? E a gente fica muito feliz porque tanto eu quanto a Lívia, a gente vem fazendo vários trabalhos nas redes sociais, em congressos, em vários eventos de psicologia também científicos, e a gente brinca dizendo que a gente está trazendo TARI para a boca do povo. A gente vê hoje até pessoas leigas que já sabem o que é TARI, mães que já vêm falando. Então, a gente tem tentado produzir material, produzir essa divulgação mesmo do tema, porque é super importante. A gente tem um projeto também que é o Agosto Verde, que é o agosto para falar e conscientizar sobre o TARI, a importância de tratamento e desconstruir possíveis preconceitos, né?
Como sempre, a gente via aí, por exemplo, a campanha do Janeiro Branco, que veio para ajudar tanto nessa divulgação. A gente tem o Agosto Verde, que é para falar sobre a importância do reconhecimento do tratamento do TARI. Isso. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai tomar conhecimento e ter um resultado melhor, né? Não deixar tantas famílias em sofrimento, chegar à fase adulta sem um diagnóstico e sem um tratamento, né, fidedigno aí. A gente criou até essa conta do Instagram que está aparecendo aqui embaixo, né? Que é Nossas Juntas, que é desse projeto do Agosto Verde e vários outros também, que a gente... Basicamente, tudo que a gente faz é junta, né, Lívia? É assim, tive uma ideia, eu também tive, vamos fazer. E não está dando conta de tempo, de tanto projeto. Ricardo está sem som. Está sem som. Eu sempre mutando aqui. Vocês não imaginam como eu fico feliz ao ouvir o que vocês me falaram aqui agora, porque desde que eu entrei na Psico, né, com a editora, para poder editar os livros, eu bato muito na tecla de que o profissional da psicologia, até por ter 435 mil concorrentes, tem que se especializar em alguma coisa, porque senão você vai ser apenas mais um, entendeu? Então, para você que está nos assistindo aí agora, né, como é que vocês falaram? O nicho de ouro? Tá aí um nicho de ouro, entendeu? Essa nomenclatura que a gente usa lá no aqui no Psicologia de Destaque, né? A gente usa essa nomenclatura. Fantástico. É isso, entendeu? Assim como na medicina você vai atrás de um especialista, né? Ah, eu quebrei, não sei o quê. Quem é o cara, quem é o médico ou a médica, que é o doutor você vai naquele, você tenta ir naquele, porque você sempre busca o melhor atendimento. Na psico não vai ser diferente, gente. Então tem tanto psicólogo, tanta psicóloga atendendo. Se você conseguir se especializar em uma ou outra coisa, de repente num primeiro momento vai ser difícil tal, mas começa a se especializar nisso, começa a usa suas redes para falar no tema, que com certeza você vai ser procurado, né? E aí vocês têm aí o baralho da evitação alimentar para ser uma ferramenta para te ajudar nisso. E aí pode ser que você esteja com problema, Ricardo, estou sem grana, não vou conseguir comprar o baralho nem com o cupom da entrevista. Aí eu vou dizer que você pode ter 100% de desconto para adquirir o baralho. Agora é simples, é papapum. É o seguinte, as meninas mencionaram agosto. Agosto é o mês da psicologia, dia 27. Faça a sua lista de presentes para ganhar livros, inclusive o baralho de TARI para ganhar. Né? Ou então não vai dar agosto com muito em cima, faça na sua lista de aniversário. Já fiz aniversário? Peça, entendeu? De Natal, né? Vai se formar, peça de formatura. É uma maneira de você ganhar os livros, não pagar nada por eles. É só montar a lista, você ganha o link e recebe os livros ou o baralho de TARI na sua casa, 100% de desconto. É só fazer a lista, é rapidinho. Meninas, olha só. Passou super rápido a nossa 1 hora, né? E agora é chegada a hora da gente retribuir para vocês, porque a gente não tem como pagar a consulta, né? Ficamos 1 hora conversando aqui, vocês ficaram 1 hora sem atender ninguém para falar sobre TARI. Vou esperar, viu? O Pix. Então, eu costumo brincar que é a hora do jabá, né? Para finalizar, então, passar a palavra para vocês, passarem aí os contatos, né? Os trabalhos, os cursos, né? O que vocês produzem, para que quem tiver interesse em saber mais sobre TARI poder procurá-las e, de repente, quem sabe até se tornar aí um profissional na área também. Fica com vocês aí para as despedidas, tá? A hora do jabá, manda bala, fala o que quiser, pode dar telefone, use e abusa. Pode começar, Lívia. Tá, legal. Só agradecer a Ricardo, a Sinopse, né, por ter feito esse baralho incrível aí, acatou o nosso desejo, nosso sonho, meu e de Cacau. Então, eu sou Lívia, como o Ricardo apresentou, eu sou mentora, né, de terapia alimentar. Hoje eu tenho uma turma na verdade, vou finalizando agora a 4ª turma de mentoria para psicólogos, né, onde eu ensino desde a avaliação até o processo de alta, né, dos transtornos aí do TARI, especificamente, protocolos, os recursos que a gente utiliza. Tenho vários outros projetos aí com Cacau. Sou psicóloga aqui na SOS Alimentação e eu espero ter contribuído com vocês, né,
nesse conhecimento aí do que é o baralho, que o baralho possa ser bastante útil para a prática clínica aí de vocês. Estou à disposição, meu Instagram está aí na tela, liviarodrigues.psi, meu e-mail, meu telefone, terei o maior prazer de contribuir. Dou supervisão também individual, tá? Então, quem quiser aí falar, é só entrar em contato. Beijo grande, obrigada a todos. Então, gente, como também queria agradecer, né, ao Ricardo e à Sinopsis, né, principalmente também pela Sinopsis acreditar no nosso projeto, né, lá atrás, quando a gente apresentou, e por ser nossa parceira, né, sempre, não só minha e de Lívia, mas também no Psicologia em Destaque, a gente tem vários projetos juntos, e o Ricardo estava falando, né, quem quer ganhar algum material da Sinopse 100% gratuito, quando a gente promove alguns cursos ao vivo, a gente também faz sorteio de alguns recursos aqui da Sinopse em parceria. Então, também fica aí a sugestão para vocês. E vocês podem me encontrar no Instagram, né, na conta Psicologia em Destaque ou no Psicologia em Destaque School. A gente promove cursos não só em TARI, mas em TCC Infanto-Juvenil. A gente tem formado vários psicólogos aí, a gente tem certificação do MEC, tudo organizado. E a gente tenta trazer o máximo de inovação em psicologia, né, aquilo que o Ricardo falou. A gente traz uma visão diferente da necessidade de se especializar e de fazer diferente na psicologia, né? Então, a gente não se limitar só aquele conhecimento que a gente tem na faculdade, que eu acho que ele não prepara psicólogo nenhum para a prática de verdade, né? Então, aqui estão os contatos, esse número é o WhatsApp da clínica, né? O Instagram da gente, a gente tem YouTube, podcast, conteúdos semanais gratuitos para vocês, então tem muitas aulas no nosso canal do YouTube também, vocês podem nos acompanhar. E a gente tem um Instagram junto, né, Lívia? Que é o TARI, é o TA Restritivo Evitativo. Isso, perfeito. Então, a gente vai chegando ao fim de mais um Sinopse Entrevista e não sem antes dar mais um toque para você que é psico e está nos assistindo. Ser psicólogo hoje não é só sentar o bumbum no sofá ali na poltrona e esperar o pessoal entrar. Vocês podem produzir, vocês podem criar, vocês podem entregar muito mais do que... não vou falar apenas, porque é extremamente importante o que se faz, mas vocês podem entregar muito mais do que ficar só ali dentro da clínica atendendo, né? Usar o seu conhecimento, difundir o seu conhecimento, né? Dividir o que você sabe com os outros. E é para isso que a nossa editora existe já há um bom tempo, e a gente fica honradíssimo em contar com parcerias como a da Lívia e a da Cacau, né? Que nos honram aí com a possibilidade de produzir. Quem faz um livro, quem faz um baralho, na verdade, está criando um filho, né? Está produzindo um filho, que demanda um trabalho, não é fácil, né? Se vai perguntar, dá dinheiro? Não dá, a gente fica aqui remando para pagar as contas, assim como elas também, mas todo mundo se vira em prol de ajudar a saúde mental das pessoas. Então, a você que nos assistiu até agora, nosso muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal nosso do YouTube, marcar lá o sininho. A Cacau e a Lívia, o meu muito obrigado mais uma vez por confiarem os filhos de vocês para a gente produzir. E a gente se encontra num outro programa, com certeza. E se você quiser, tem aqui, vai aparecer uns cardzinhos com outros assuntos. E vocês nos encontram sempre aqui no canal do YouTube da Sinopse Editora, tá bom? Um beijo, um abraço grande e até uma próxima para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.